quem fala é o Dr. Alan Dutra, urologista. Hoje vou fazer uma transmissão sobre tratamento cirúrgico de HPB, hiperplasia prostática benigna. Então, nós fizemos uma aula no domingo passado, que foi sobre tratamento medicamentoso da próstata benigna, tá? Quem não assistiu, por favor, olhe no meu site, alainuro.com, pesquise lá na barra de pesquisa, coloque próstata ou HPB, você vai ver o vídeo, vai estar lá disponível sobre tratamento medicamentoso. Ou então procure dentro da timeline da página Urologia Descomplicada no Facebook, facebook.com/urologia descomplicada, tá bom? Então vamos começar a aula sobre tratamento cirúrgico. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de falar algumas palavras rápidas. Todos nós sabemos agora que nós estamos no Outubro Rosa, né? O mês de prevenção do câncer de mama. Então vocês mulheres têm que fazer o seu tratamento com o ginecologista, procure o ginecologista ou mastologista, faça a prevenção do câncer de mama, seja com mamografia ou com ultrassom de mamas, né? Hoje em dia a gente dá preferência ao ultrassom de mamas porque a mamografia leva radiação ionizante, né? Leva raio-x, mas de qualquer maneira não deixe de fazer sua prevenção de câncer de mama, né? Esse mês é muito importante para a conscientização das mulheres, para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Já o mês que vem, vocês estão vendo esse símbolo aí do lado, né? É o símbolo do Novembro Azul, tá? O Novembro Azul é o mês em que os homens têm também se conscientizar da detecção precoce do câncer de próstata. Este mês que vem, no canal Record News, todo domingo às 9h15 da manhã, vocês vão me ver na televisão ao vivo, na Record News, TV fechada, né? TV a cabo. Tem um programa lá muito interessante, chama-se Saúde Você, que ele é transmitido pela Duda Rodrigues, tá? A Duda Rodrigues vai estar me entrevistando nos 4 domingos do mês de novembro sobre o Novembro Azul. Nós vamos falar sobre detecção precoce, hábitos saudáveis de vida, né? Tudo relacionado à prevenção e tratamento de câncer de próstata, tá? Não percam, vai ser muito interessante. Novamente, todo dia, todo domingo do mês de novembro, às 9h15 da manhã, no canal Record News, no programa Saúde Você, da Duda Rodrigues, tá bom, pessoal? Então vamos começar a aula de hoje. Pessoal, então, vou me identificar novamente. Eu sou o Dr. Alan Dutra, urologista. Sou médico formado há 19 anos. Sou especialista pela Sociedade de Urologia Brasileira de Urologia desde 2002. E sou membro da Associação Americana de Urologia desde 2010, tá? Tenho mais de 15 anos de experiência em urologia e andrologia. Vou falar rapidamente das aulas anteriores, tá? Como essa lista cada vez cresce mais, não vou ficar dando muito detalhe dessas aulas. Depois vocês olham no meu site ou olham no Urologia Descomplicado no Facebook, vocês vão ver as aulas anteriores. Mas rapidamente falando, o que eu falei já sobre dieta e pedra nos rins, disfunções sexuais masculinas, infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, síndrome metabólica, HPV, dores testiculares, aumento peniano e, como eu já falei, a aula anterior do domingo passado foi sobre próstata benigna, HPB, tratamento medicamentoso. Esta aula está sendo gravada ao vivo no dia 9 de outubro de 2016, tá? Às 19 horas. Então, 9 de outubro de 2016 às 19 horas, tá? Perguntas que não forem feitas ao vivo podem ser feitas na timeline do vídeo no Facebook, tá? Eu demoro algumas horas para responder. Acompanhe meu conteúdo, posts e vídeos na minha página no Facebook, na página facebook.com/urologia descomplicada. E também no meu site, alainuro.com/artigos, tá? Todos os domingos às 19 horas tem aula ao vivo, nova na minha página no Facebook. Então, pessoal, dando continuidade à aula do domingo anterior, tá? Quando que a gente pensa em operar um paciente que tem próstata benigna, ou seja, tem HPB, hiperplasia prostática benigna? As indicações são quando há falha no tratamento medicamentoso, ou seja, esse paciente está tomando remédio já há anos e não está tendo um bom resultado. Paciente que desenvolve pedras na bexiga, tá? Pessoas que falam pedras na bexiga porque está tendo uma obstrução muito significativa e uma obstrução crônica. Então essa pessoa não consegue esvaziar a bexiga, sempre sobra xixi. E esse xixi que sobra acaba formando pedra ao longo do tempo.
Quando você tem um paciente com pedra na bexiga, é indicação de fazer a cirurgia da próstata. Bexiga de esforço acentuada, a pessoa que já está há muitos anos com dificuldade de urinar, a bexiga fica com a parede espessada, fica cheia de vertículos, né? Esses vertículos são falhas na parede da bexiga, tá parecido com uma falha que acontece numa câmara de pneu, tá? Se você já viram uma câmara de pneu de caminhão, quando fica uma parte da borracha fica fraca, fica uma bolinha para fora. Então isso pode acontecer na bexiga também. Essa bexiga de esforço acentuada pode provocar inclusive insuficiência renal, que é outra indicação para fazer a cirurgia de próstata. Pessoas que têm essa bexiga de esforço muitos anos podem desenvolver uma hidronefrose bilateral. O que é isso? Os rins ficam inchados, né? E dilatados. Dessa maneira, a pessoa não consegue urinar, dilata os rins e tem indicação formal de fazer a cirurgia para não perder a função renal, para não ficar com insuficiência renal a nível de ter que fazer diálise, tá? Outra indicação é sangramento persistente, hematúria, né? Sangue na urina. Pessoa que toda hora está saindo sangue na urina, que se a causa for prostática desse sangramento, tem indicação de fazer a cirurgia, tá? Infecções urinárias de repetição é outra causa, é outra razão para se fazer a cirurgia da próstata. Então, eu vou falar de várias técnicas cirúrgicas aqui agora e vou iniciar essa aula falando sobre as terapias minimamente invasivas, tá? Sobre essas terapias, no Brasil nós temos poucas experiências com isso daí, mas vale a pena falar que elas existem, tá? Existe uma técnica chamada ablação transuretral por agulha, que é o TUNA, a sigla em inglês para esse procedimento é o TUNA. Vou falar daqui a pouco mais detalhes. E a termoterapia transuretral por micro-ondas, tá? Eu pessoalmente não tenho experiência nessas duas cirurgias. Entre as terapias endoscópicas tradicionais, o que é endoscópico? São cirurgias que são feitas pelo canal. O médico passa o aparelho pelo canal da uretra, ou seja, por dentro do pinto, né, por dentro do pênis do paciente, até a entrada na bexiga. Tá? Então isso chama-se terapia endoscópica. Você tem a incisão transuretral, que é TUIP, né, a sigla em inglês é TUIP, vaporização transuretral e a ressecção transuretral. Essa ressecção transuretral é a chamada RTU de próstata, né? A famosa RTU de próstata. É o padrão ouro para todas as cirurgias. Então, é a primeira técnica que você vai pensar para tratamento de próstata benigna. É a ressecção transuretral de próstata. É através dessa cirurgia que você compara todas as outras. Então, essa é considerada hoje o padrão ouro. Também vou falar mais detalhes dessa cirurgia daqui a pouco. Tudo agora eu estou falando, eu estou sumarizando as técnicas cirúrgicas. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes de cada uma delas. Existem as cirurgias baseadas no laser, tá? As mais comuns, as mais realizadas, no Brasil eu já tenho uma experiência de vários anos nessas cirurgias, é a ablação da próstata transuretral por Holmium laser. O Holmium laser é um tipo de laser cirúrgico, tá? Que é muito utilizado para ressecção de tecido, porque ele é um laser de alta intensidade. Então você tem o ROLAP, que é a ablação da próstata com laser, e o ROLEP, que é a enucleação da próstata. Já vou explicar a diferença de um e do outro, tá? E tem outras duas técnicas cirúrgicas que aqui no Brasil não é feita, mas que são bem parecidas com a ROLAP e com a ROLEP, que é a ressecção por laser por Holmium laser e a vaporização fotosseletiva, tá? A vaporização fotosseletiva, ela usa um laser que não é o Holmium, é um outro tipo de laser e que até onde eu sei não tem no Brasil. Então, falando das técnicas minimamente invasivas, as quais eu já falei que eu não tenho experiência pessoal. A TUNA, que é a ablação transuretral por agulha, ela usa um gerador de radiofrequência, tá? E um aparelho endoscópico que acessa a luz uretral. Então o médico entra dentro da luz da uretra e, através da luz uretral, ele vai liberar um calor intenso no interior da próstata, que esse calor intenso é liberado através de radiofrequência, tá? Para isso, ele penetra agulhas através da uretra em direção à próstata. Então esse calor vai ser liberado através dessas agulhas, tá? Essas agulhas, com esse calor intenso através de radiofrequência, vai provocar áreas de necrose, de coagulação no tecido prostático. Vai acontecer uma reabsorção dessa necrose ao longo do tempo, né? Ao longo de semanas ou meses, e vai haver uma melhora dos sintomas de obstrução desse paciente, tá? Essa indicação de TUNA é para pacientes com sintomas moderados, não é sintomas nem acentuados nem leves, e para pacientes com próstatas pequenas, abaixo de 40 gramas. Então, quais são as principais complicações desse procedimento chamado TUNA? Tá? A retenção urinária, o paciente não conseguiu urinar depois do pós-operatório, tem que ser sondado.
sangue na urina e uma síndrome de frequência e urgência aumentada. Então, na literatura é relatado que essa síndrome de complicação, essa síndrome de frequência, pode durar até 2 semanas. Tá? Esse procedimento ele pode ser feito com sedação endovenosa e anestesia local, e o paciente não precisa ficar internado. Então ele faz o procedimento e vai para casa no mesmo dia. Tá? Mais para frente eu vou falar da embolização das artérias prostáticas, que é um procedimento que começou a ser feito no Brasil em 2009, que tem características parecidas com tuna, de não precisar fazer internação hospitalar e não precisar fazer anestesia geral, e que tem melhores resultados até mesmo que esse tuna aqui. Depois eu vou falar para vocês disso daí. Existe também a terapia de termoterapia transuretral por micro-ondas. Tá? Do que consiste esse procedimento? Você vai aquecer a próstata acima de 45 graus, também através de um catéter transuretral. Só que esse catéter ele não tem uma agulha que nem o tuna, então você não perfura a uretra como é o tuna. Esse catéter vai ficar dentro da uretra e vai liberar essa energia, micro-ondas, em direção à próstata. Essa energia vai provocar uma necrose, né, de coagulação, e vai destruir o tecido prostático. Tá? Também é feito com anestesia local e sedação endovenosa, sem anestesia geral. Tem uma melhora no índice prostático, que é um índice que a gente verifica os sintomas prostáticos, né? E também no fluxo urinário, porém não é tão efetiva como a RTU de próstata para melhorar os sintomas. Tá? Como eu falei, a RTU de próstata é o considerado padrão ouro, através do qual a gente compara todas as outras cirurgias. Tá? Só que esse tal de termoterapia transuretral tem resultados inconsistentes, alguns pacientes vão ter boa melhora dos sintomas, outros não, e é um procedimento que não depende tanto do operador, então uma pessoa com mínimo de treinamento consegue fazer isso. Mas como tem resultados inconsistentes, é um tratamento que não pegou muito ao redor do mundo. Agora eu vou falar das técnicas cirúrgicas que envolvem o uso do laser. Esse aqui, a partir de agora, as técnicas que eu vou falar, eu vou ter um vídeo, e eu vou mostrar um vídeo para vocês agora ao vivo, e mostrar como é que é a técnica cirúrgica. O roll-up, como eu falei, é um procedimento que você faz a vaporização da próstata. Tá? Você usa uma fibra de laser sem contato direto com a próstata. Esse laser ele é colocado dentro do canal da uretra, né? E até onde tem a uretra prostática. O laser é disparado lateralmente e pulveriza o tecido prostático. Tá? Então é uma pulverização do tecido prostático através de laser. Tem uma desvantagem nessa cirurgia porque você não consegue ter material para mandar para anátomo patológico. Então esse paciente que é operado através dessa técnica, ele vai melhorar o sintoma, mas não vai ter material para fazer análise. Isso é uma grande desvantagem. Tá? Por isso que o roll-up não é tão feito quanto o roll-up. O tempo de cirurgia costuma ser demorado. A aparelhagem usada para essa cirurgia de laser é uma aparelhagem cara. Tá? E existe uma desvantagem de ter sintomas irritativos prolongados no pós-operatório. Então eu vou mostrar agora para vocês o vídeo disso aí. Aqui vocês percebem, essa imagem está sendo gravada dentro da uretra. Essa câmera está filmando dentro da uretra. Esse tecido esbranquiçado que vocês estão vendo é tecido prostático já carcomido pelo laser. Tá? Então o sujeito aqui está mais ou menos no final da cirurgia. Você está vendo, ele entrou com a fibra, ele está disparando o laser, tá vendo? Ele está disparando o laser e está fragmentando a próstata. Ali onde você está vendo aquele escurinho lá no fundo é a luz da bexiga. Ele está ali na parte da uretra prostática, perto do colo da bexiga, que é a transição entre a uretra prostática e a bexiga. Então ele vem da bexiga para dentro da uretra, vem e vai, pulverizando esse tecido, tá vendo? Parece uma carne de peixe, né, esse tecido aí. Esse tecido com esse aspecto de carne de peixe é o tecido prostático. Agora tem a imagem dentro da bexiga. Ele volta um pouquinho para a luz da uretra e vai pulverizando a próstata com laser. Vocês estão observando a imagem lá. Tá? Então é isso aí para vocês verem mais ou menos como é que é esse roll-up, né? Que é essa pulverização da próstata com laser. O roll-up é uma outra técnica cirúrgica que usa laser, só que essa técnica, em vez de você pulverizar a próstata, você vai enuclear a próstata. O que é nuclear? Aí vai tirar nacos da próstata fora. Aí você vai tirar pedaços da próstata que vão ser depositados dentro da bexiga e depois esses fragmentos vão ser retirados através de um aparelho chamado morcelador, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá?
Então, o processo de enucleação consiste na separação do adenoma, que é o tecido crescido da próstata, o tecido aumentado da próstata, da cápsula da próstata. Né? Então, você faz esse procedimento do ápice até a base da próstata. Esse procedimento tem uma curva de aprendizado longa, o cirurgião demora para pegar o jeito dessa cirurgia e também a aparelhagem é bastante cara. Tem uma melhora dos sintomas semelhantes à ressecção transuretal de próstata e a cirurgia aberta em cirurgiões que têm mãos experientes nessa cirurgia. Tá? Infelizmente, apesar de ser um excelente procedimento, temos ainda poucos dados a longo prazo, porque é uma cirurgia que ela é realizada no Brasil há pouco mais de 10 anos. Então a gente não tem tanta informação ainda sobre essa cirurgia. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo dessa cirurgia, tá? Aliás, pessoal, eu vou parar um pouquinho a transmissão para ver se está tudo bem na transmissão, tá? Já volto a falar. Se você me vir calado um pouquinho em alguns instantes, que eu quero ver se o vídeo está correndo legal, tá? Aparentemente está correndo legal. Eu vou entrar na minha página no Facebook para ver se vocês estão se comunicando comigo, tá? Se o pessoal não estiver ouvindo o meu áudio, por favor me avisa, tá? Se estiver tendo algum problema de áudio ou de transmissão, vocês me avisam na minha timeline do Facebook, tá? Que eu estou entrando aqui agora para ver como é que está essa transmissão ao vivo. Está correndo tudo bem. Aparentemente está tudo bem, tá? Aparentemente está tudo bem. Tá? Se tiver algum problema então de áudio, vocês me avisam, tá? Então vamos começar, vou continuar a aula, vou falar sobre o ROLEP agora, tá? Enucleação prostática com laser. Então vocês estão vendo aqui a fibra do laser, tá? É diferente daquele outro aparelho, que naquele outro aparelho era um cano de ferro, né? Que a fibra do laser vinha lateralmente. Nessa cirurgia o laser é diferente, tá? A fibra é diferente. Então você está percebendo que o médico está cortando a próstata aqui, ó, com laser. Tá? Ele está fazendo uma incisão, tá? Para retirar pedaços da próstata. E você percebe que essa cirurgia não é tão fácil de entender quanto a outra, né? Porque o médico está fazendo as incisões no tecido prostático, dentro da uretra prostática, ele tem que ter um conhecimento bom dessa cirurgia, um bom conhecimento da anatomia, tem que saber bem o plano, né, que ele está operando, tá? E porque senão ele acaba causando um corte muito profundo e acaba perfurando a cápsula, tá? Essa parte agora do vídeo que eu estou mostrando é a morcelação, tá? O morcelador é um aparelho que depois no final da cirurgia fica vários nacos da próstata dentro da bexiga. Esses nacos eles são pulverizados através desse morcelador que vocês estão vendo aí. Esse tubinho de ferro, ele ao mesmo tempo que ele vai aspirando os fragmentos, ele vai também triturando os fragmentos, tá? Então tá vendo aqui, ó, ele está sugando e triturando os fragmentos. Então esse material que está sendo retirado de dentro da bexiga, depois ele vai ser analisado, tá? Pelo patologista. Então vamos falar agora sobre incisão transuretral da próstata, tá? Esse é um procedimento indicado para próstatas abaixo de 30 gramas, pessoas que têm sintomas moderados a severos, pacientes jovens. Vou parar um pouquinho a transmissão, pessoal, só um minutinho. Esse é um procedimento indicado para próstatas abaixo de 30 gramas, pessoas que têm sintomas moderados a severos, pacientes jovens. Vou parar um pouquinho a transmissão, pessoal, só um minutinho. Nesse momento agora não tinha vídeo. Tá, eu vou voltar então. Tá, obrigado. Pessoal, eu tive a informação agora que os vídeos não estão aparecendo, foi falha minha, eu esqueci de fazer a transição aqui do vídeo. Então eu vou voltar à aula, tá? Para vocês poderem ver os vídeos, tá bom? Agora sim vocês vão ver o vídeo. Eu vou voltar. Tá, eu vou voltar a falar agora do ROLAP, tá? Aquele procedimento de pulverização da próstata que eu falei agora há pouco. Então eu vou voltar a dizer sobre esse procedimento ROLAP, que é a pulverização de laser da próstata, tá? Vocês estão vendo aqui a imagem no interior da bexiga, tá? Essa imagem aqui, ó, esse pretinho que vocês estão vendo aqui é o interior da bexiga.
Essa imagem branca que parece carne de peixe é a uretra prostática já carcomida pelo laser, tá? Então, vocês estão vendo aqui o médico entrando com o aparelho dentro da uretra. Esse tubinho de ferro aqui está pulverizando a próstata. Tá vendo esse buraquinho aqui? Está saindo um laser daqui, um laser lateral que está pulverizando o tecido prostático, tá? Então, vocês estão vendo a imagem ao vivo, tá? Da transmissão do vídeo. Isso é uma gravação de um vídeo, tá? De uma cirurgia. O médico está pulverizando o tecido prostático através do laser. Então, aqui vocês percebem que o médico vai aos poucos usando a fibra do laser para pulverizar a próstata. Como eu falei, esse tecido esbranquiçado aqui é o tecido prostático, parece um pouquinho com carne de peixe, tá? E ele vai fazendo isso até chegar na cápsula prostática, tá? Então esse é o tal do roll-up, tá? Que é a pulverização do tecido prostático através de um laser, tá? O roll-up, que é a enucleação, que nem eu falei agora há pouco, que tem essas características de ser uma cirurgia de curva de aprendizado longa, aparelhagem clara, que tem, melhora os sintomas semelhantes a arreteio de próstata em mãos experientes, é essa cirurgia aqui, pessoal. Vou passar agora o laser. Vocês estão percebendo que o médico está passando a fibra do laser e está tirando pedaços grandes da próstata, tá? Ele corta o tecido prostático, tira nacos de próstata. Esses nacos de próstata vão para dentro da bexiga. E dentro da bexiga esse tecido vai ser pulverizado e triturado com um aparelho chamado morcelador, tá? Tá certo? Então esse laser aqui que vocês estão vendo tá cortando a próstata. Ele vai tirando vários pedaços grandes, ele tem que ter um conhecimento muito bom de anatomia e tem que tomar cuidado para não perfurar a cápsula prostática. Esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui é o morcelador, tá? Que vai pulverizar a próstata e transformar em pequenos fragmentos, tá? Como eu já falei. Então, a próxima cirurgia que nós vamos começar a comentar é a incisão transuretral de próstata, tá? É um procedimento realizado para próstata abaixo de 30 gramas, para pacientes com sintomas moderados a severos, tá? Ou seja, são pessoas normalmente jovens. Por quê? Porque essa cirurgia ela é a mais indicada para pacientes que querem preservar a fertilidade, tá? Que não querem ser pais no futuro. Porque a maioria das cirurgias de próstata tem um efeito colateral que você vai ter ejaculação retrógrada. O que é ejaculação retrógrada? Essa pessoa vai ejacular para trás, tá? Ela não vai ter uma ejaculação para frente, a forma normal. Então ele vai ejacular seco, como consequência da cirurgia. Então, para evitar esse problema, pacientes jovens que têm próstata pequena e têm sintomas obstrutivos, normalmente são submetidos a essa cirurgia de incisão transuretral da próstata, tá? Tem uma desvantagem de ter uma taxa de retratamento em 5 anos de 15%. Aqui está a imagem da cirurgia, tá? O médico vem com uma faquinha, tá? Uma faquinha que é ligada ao bisturi elétrico, normalmente o bisturi elétrico monopolar ou bipolar. E esse ferrinho que vocês estão vendo, ele vai dentro da bexiga lá em direção à uretra prostática até o vero montano, tá? Que vocês vão ver essa estrutura aqui, ó, é o vero montano, tá, pessoal? Esse vero montano é o limite que o cirurgião vai. Ele não pode ir além desse vero montano, que é onde os ductos ejaculatórios eles desaguam, porque se ele for além do vero montano, o paciente pode ter incontinência urinária, pode ficar com a urina solta. Então ele vai abrindo essa fenda, que vocês estão vendo que ele está abrindo um buraco aqui, uma fenda do colo da bexiga através da cápsula prostática até essa estrutura chamada vero montano, tá? Ele vai desbastando as laterais dessa fenda, dessa incisão. Então, ele não, ao contrário da outra cirurgia que vai tirando nacos da próstata, ou da outra cirurgia que também que vai pulverizando a próstata com laser, essa cirurgia não é feita com laser, é feita com bisturi elétrico. E aqui não é retirado tecido prostático, é uma incisão, né, da próstata e só no meio, só nessa região aqui que te fala que é a região das 6 horas, tá? Então, essa incisão é feita para próstatas pequenas e pacientes jovens que querem manter a fertilidade, tá? Essa é a indicação dessa cirurgia.
Então você está vendo que o médico está queimando aos poucos, aqui aumentando a fenda, né, aos poucos, tá? Então essa é a incisão transuretral da próstata. Vamos passar para a próxima cirurgia. O padrão ouro em termos de cirurgia prostática é RTU de próstata, como eu já falei, tá? Ela é realizada por próstatas de até 60 gramas. Próstatas maiores, de 70, 80 gramas, é mais indicado fazer cirurgia aberta, que depois eu vou falar com mais detalhes, tá? Essa cirurgia de RTU de próstata tem uma excelente expectativa de melhora dos sintomas, né, do IPSS, daquele índice prostático de sintomas, né? Melhora de 85% a 90%, e tem uma melhora muito boa do fluxo urinário, de mais de 100%, tá? 150%. Existe uma desvantagem, tem um risco de hemorragia com transfusão, que tem necessidade de fazer transfusão de sangue, de mais ou menos 4%. E existe também um risco de uma chamada síndrome da intoxicação hídrica se você usa o bisturi monopolar para essa cirurgia. Então, modernamente, a maioria dos médicos tem usado o bisturi bipolar para evitar essa síndrome da intoxicação hídrica. O que é isso? É uma síndrome que o líquido que você infunde na bexiga para permitir a cirurgia, que normalmente é o manitol, esse líquido vai sendo absorvido pelos vasos da bexiga e da próstata e provoca um aumento de pressão arterial súbita e uma hiponatremia dilucional, que é quando o sódio do sangue fica muito baixo e a pessoa pode passar muito mal, inclusive entrar em coma. Mas, graças a Deus, essa intoxicação hídrica é rara, tá? E quais são os efeitos colaterais da cirurgia? Quais são as principais complicações da cirurgia de RTU de próstata? Pode dar impotência sexual, que é disfunção erétil, 4% dos pacientes. Ejaculação retrógrada, como eu já falei, aquela ejaculação seca, né, que a ejaculação, em vez de sair para fora, vai para dentro da bexiga, em 2/3 dos casos, 75%. Incontinência urinária em 1% dos casos. E estreitamento da uretra ou do colo vesical em 1% dos casos. Então, vou mostrar para vocês agora a técnica cirúrgica da RTU de próstata. Essa é a cirurgia mais realizada em todo o Brasil e para o mundo, tá? Em relação à próstata. Então, vocês vão saber que mais ou menos 80% dos pacientes vai ter sido submetido a essa cirurgia, que ela é mais conhecida, ela é feita há mais de 40 anos, essa cirurgia. Então, você está vendo que o médico está operando, né? Ele está tirando nacos da próstata, com essa alça de bisturi elétrico, né? E vai tirando esses nacos de próstata e vai jogando para dentro da bexiga, vai empurrando para dentro da bexiga, tá? Ele vai comendo a uretra prostática junto com a próstata e vai jogando os fragmentos para dentro da bexiga. Ao mesmo tempo que ele vai tirando esses fragmentos, ele vai também cauterizando vasos que possam aparecer, né? Ele vai cauterizando os vasos para promover a parada de sangramento, tá? Aí vocês estão percebendo que está sendo criada uma cavidade na uretra prostática. Então o paciente consegue urinar novamente com tranquilidade, porque ele vai tirar todo esse tecido obstrutivo que estava impedindo ele de fazer xixi. Você percebe que tem um pouco de sangramento aqui, ó, desse lado direito. O médico depois vai ter que cauterizar isso aqui para não atrapalhar a visualização da cirurgia e também para o paciente não ficar sangrando, né? Então esse sangramento que aparece aqui tem que ser cauterizado, né? Então esse que é o procedimento de RTU de próstata, tá? Ó, esse aqui é um lobo lateral que ele está ressecando aqui. Então, passamos para a próxima técnica cirúrgica, prostatectomia aberta. É um procedimento realizado por próstatas acima de 80 gramas, próstatas grandes, né, que não é indicado você fazer uma cirurgia endoscópica. Então, em vez de ser aquelas imagens que eu mostrei, todas as imagens que eu mostrei até agora de cirurgia são cirurgias que são feitas pelo canal da uretra, tá? Essa cirurgia agora é uma cirurgia que não usa vídeo, que não usa câmera, tá? É uma cirurgia convencional, uma cirurgia aberta, tá? Eu não vou mostrar imagens dessa cirurgia, porque as imagens não são muito didáticas, porque o médico faz cirurgia mais na base da palpação do que usando os olhos, tá? E também é uma cirurgia que mostra a pele sendo cortada e pode ser um pouco inadequada para pessoas mais sensíveis. Então, essa cirurgia de prostatectomia aberta tem melhores resultados a longo prazo, né, do que qualquer outra técnica cirúrgica, né, porque tira mais tecido prostático. Só que as transfusões sanguíneas são mais frequentes também. Existe maior risco de sangramento e de transfusão sanguínea.
Existe uma melhora dos sintomas clínicos de 95% e melhoras no fluxo urinário de 200% com essa cirurgia. Vou falar agora sobre as cirurgias laparoscópicas e robóticas. Tá? Hoje em dia, essas cirurgias robóticas que usam o robô, o Da Vinci principalmente, que é um robô muito conhecido, elas são mais indicadas para cirurgia para próstata maligna, né? Para prostatectomia radical. Só que também são feitas cirurgias de próstata benigna com robô, apesar desse procedimento não ser um procedimento popularizado, principalmente no Brasil, porque o robô é muito caro, então normalmente não se usa o robô para cirurgia benigna. Tá? Então as cirurgias laparoscópicas e robóticas já são feitas há cerca de 10 anos, há mais de 10 anos, tá? Mas devido ao custo alto, o tempo cirúrgico longo em relação à cirurgia aberta, além da eficácia que existe do laser, como eu falei, existe a cirurgia daquele laser, o ROLEP. O ROLEP, que você tem a enucleação da próstata, pessoas que têm experiência nisso, apesar de ter uma curva de aprendizado alta, ele pode ser utilizado para próstatas grandes também. Então, devido a esse fato, a cirurgia robótica e laparoscópica não se popularizou para HPB. Então, como eu falei, essa cirurgia é mais indicada para quem tem câncer, tá? E é considerada hoje nos Estados Unidos padrão ouro para quem tem câncer, mas estou falando hoje de doença benigna, não de câncer. Então, vou mostrar imagens para vocês da prostatectomia robótica, tá? Aqui você está vendo uma imagem, essa imagem eu vou explicar para vocês. Essas pinças aqui que vocês estão vendo estão dentro da cavidade abdominal do paciente. Aquelas imagens anteriores que eu te mostrei, o aparelho tinha sido introduzido pelo canal da uretra. Já nessa cirurgia aqui, foram feitos furinhos na barriga do paciente e feito um pneu peritônio. O que é isso? Puseram gás carbônico dentro da barriga do paciente para entrar com a câmera e com as pinças. Então essa imagem que você está vendo aqui é dentro da cavidade da barriga do paciente, não é mais dentro da uretra como nas imagens anteriores. Tá? Então você está vendo que ele está abrindo a bexiga, tá? com as pinças laparoscópicas. Então essa cirurgia é feita por dentro da bexiga. Tá? E agora você está vendo que estão fazendo um ponto para suspender o lobo mediano da próstata para cima. Então ele está suspendendo o lobo mediano da próstata para cima, está fazendo a incisão aqui em volta do colo da bexiga, do colo vesical, e está começando a separar aqui o adenoma do tecido da bexiga, do tecido da uretra. Tá? Você está vendo que está abrindo aqui a parede da bexiga para separar o adenoma do tecido da bexiga. Ele vai cortando com essa tesourinha aqui, laparoscópica, em volta do lobo mediano da próstata, tá vendo? E então ele está abrindo aqui, você logo vai ver que ele vai começar a dissecar aqui, ó. Então ele está puxando aqui o lobo mediano para ajudar a dissecção. E aqui ele está abrindo e fazendo incisão e dissecando o tecido prostático. Aqui está vendo um aspirador. Essa pecinha aqui é um aspirador, tá? Que está para aspirar o sangue. E ele vai abrindo e vai separando o tecido prostático, o adenoma da cápsula prostática, tá? Esse branquinho que vocês estão vendo aqui é tecido prostático benigno, tá? Ó, ele vai dissecando, vai abrindo, vai cortando, tá? E separando o adenoma do restante da próstata. Então é uma cirurgia longa, tá? Para quem não tem muita experiência em cirurgia laparoscópica e para quem não tem o robô, é uma cirurgia bastante longa, né? Dura mais de 3 horas. Então, com a cirurgia aberta convencional você faz em 2 horas, ou até menos, até em 1 hora. Então a cirurgia acabou não pegando por isso, porque é uma cirurgia demorada e cara, né? Então eles estão retirando agora, tá vendo o tecido prostático, tudo isso aqui é o adenoma, tá? Ele retirou e estão ensacando o adenoma. E agora vamos fazer os pontos. Esses pontos que a gente chama de trigonização, tá? É um ponto que serve para você reconstruir a uretra e parar o sangramento que acontece aqui no leito prostático, tá? Então ele vai dar uns pontos, tá, de trigonização e depois de fazer esses pontos de trigonização ele vai fechar a parede da bexiga. Então aí está confeccionando mais pontos, fechando aí a ferida operatória, fazendo a trigonização, como eu falei. E aí ele faz os pontos para fechar a parede da bexiga, que são em 2 planos aqui. Isso aqui é a ferida da bexiga sendo fechada, tá? Aqui embaixo, tá vendo aqui, esse aqui é o balão da sonda. Porque depois que você faz a cirurgia, você coloca uma sonda vesical e infla o balão na região do leito do prostático que foi retirado, tá? Então ele está fechando a ferida operatória.
Então eu vou falar agora sobre um outro procedimento minimamente invasivo que está sendo popularizado nos últimos anos. Esse procedimento é a embolização das artérias prostáticas, tá? É um procedimento aí que o Dr. César Câmara, urologista bastante conhecido aí, e tem divulgado nas redes sociais também. E é um procedimento que eu comecei a montar uma equipe também para fazer esse procedimento minimamente invasivo. Tá? O que consiste a embolização das artérias prostáticas? Eu vou explicar aqui no vídeo como é que funciona, mas rapidamente, só para vocês saberem antes de começar a mostrar o vídeo, é colocado um catéter, tá, pela artéria, a artéria da perna, tá certo? A artéria femoral. Esse catéter ele vai sendo introduzido, tá, por essa artéria até chegar na artéria hipogástrica, e da artéria hipogástrica, a artéria vesical inferior e artérias prostáticas. Tá? Então ele é colocado esse catéter lá dentro das artérias prostáticas e é infundido um material para embolizar as artérias prostáticas. Tá? Essa embolização provoca um fenômeno de necrose na próstata, e a próstata ao longo de semanas e meses ela vai ficar pequenininha a próstata, porque não vai ter tanto sangue correndo na próstata, essa próstata vai necrosar, ela vai reduzir em tamanho de mais ou menos 40%. Então existe uma redução de 70% dos sintomas, né, nos homens que fazem esse procedimento. Tá? Um procedimento que tem uma excelente melhora sintomática. Tá? Dá uma redução do volume da próstata 30% a 40%, aumenta bastante o fluxo urinário, e a grande vantagem da cirurgia é que ela é feita sem necessidade de anestesia geral, sem necessidade de internação. O paciente vai para casa no mesmo dia, tá certo? Ele não tem incontinência urinária com essa cirurgia, não acontece disfunção erétil ou disfunção ejaculatória. Existe problema de falhas técnicas em 2% dos casos, porque existem problemas extremos de tamanho de próstata. Às vezes próstatas muito pequenas ou próstatas muito grandes, você não consegue fazer a devida embolização das artérias. Então você não consegue um sucesso em 2% dos casos, tá? Agora tem uma grande vantagem dessa embolização, porque se você tiver falha no procedimento, que não é comum, mas se acontecer a falha, não há nenhum problema de você fazer outras cirurgias depois. Você pode fazer a RTU de próstata, você pode fazer a cirurgia aberta ou o RTU bipolar, qualquer técnica, laser inclusive, se houver falha na embolização, tá? Sem nenhum prejuízo. Então a embolização das artérias prostáticas é um procedimento seguro. São raros os casos em que há isquemia da parede da bexiga ou do reto. E as limitações técnicas para fazer embolização é se o paciente tem artérias prostáticas tortuosas e ateroscleróticas, fica difícil você fazer a supercateterização, que é um procedimento necessário para você embolizar artérias prostáticas. Tá? E pessoas que têm também variações anatômicas importantes têm problema para fazer esse procedimento. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui da técnica cirúrgica. Esse vídeo aqui, ele é da clínica Carnevale, tá? O Dr. Carnevale, ele é um radiologista intervencionista que tem mais experiência no Brasil nessa técnica de embolização, tá? Então esse vídeo é do site dele. Então vocês percebem aqui no vídeo mostrando que a pessoa prostática tem uma dificuldade natural de esvaziamento da bexiga, porque a próstata aqui está crescida, tá? E a próstata crescida vai entupir a uretra, que é esse canalzinho aqui, tá? A bexiga está aqui, as próstatas tá aqui, está entupindo o canal da uretra, certo? Então vamos dar seguimento ao vídeo aqui para vocês entenderem, tá? Então estou mostrando aqui o processo normal de esvaziamento da bexiga. E aqui mostrando como é que o tecido prostático crescendo, tá vendo? Ele está crescendo aqui, estreita a uretra e dificulta a passagem de urina. Então como é que vamos fazer para resolver esse problema? Vamos fazer embolização da próstata. Tá? Então o paciente é colocado numa mesa, é feita uma incisão, introdução do cateter na virilha do paciente por dentro da artéria femoral. E esse cateter ele é avançado através da femoral até a hipogástrica. Da hipogástrica ele vai entrar aqui na artéria vesical inferior e vai ser cateterizado. Esses vasos aqui são os vasos prostáticos, tá? É feito injeções de microesferas. Essas microesferas vão entupir os vasos da artéria prostática e vão fazer a próstata diminuir de tamanho, tá? A próstata diminui de tamanho e o paciente volta a urinar normalmente depois do procedimento. Tá? Então essa aí a embolização das artérias prostáticas. Então pessoal, a gente chegou ao fim da apresentação. Eu vou deixar agora alguns minutos para a gente poder responder dúvidas, tá? Peço desculpas aí pela falha, que eu acabei esquecendo de fazer a transição da imagem minha
para os vídeos, mas eu acabei corrigindo isso a tempo, né? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou estar respondendo agora. Eu vou entrar aqui na minha página do Facebook, vou fazer um reload da página aqui para ver se eu acho alguma pergunta que vocês possam ter agora ao vivo. Pessoal, eu vou ter agora alguns momentos para responder dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem deixar a dúvida, tá? Senão eu vou encerrar daqui a pouco a transmissão. Tá, então volto a dizer para vocês, esse mês de novembro eu vou estar aparecendo na mídia, tá? Na TV fechada, canal Record News. Todo domingo às 9h15 da manhã, na Record News, tem um programa chamado Saúde e Você, né? No mês de novembro, eu vou estar aparecendo em todos os programas do mês de novembro, de domingo de manhã às 9h15 da manhã, e vou estar falando sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. Então não percam, esses vídeos também eu vou colocar eles na minha página depois, tá? E vou divulgar também mais vezes sobre essas transmissões que eu vou fazer na Record News, tá? Falando sobre o Novembro Azul. Se vocês tiverem dúvidas, tem uma dúvida já aparecendo aqui. Quando se indica cirurgia após remédio? Então, eu já falei isso no começo da aula, né? No caso de remédio, pacientes que estão respondendo bem ao remédio e estão urinando bem, não tem mais obstrução com o remédio, a gente não vai indicar cirurgia, tá? Quando o paciente não tem complicação, aquelas complicações que eu falei, que é bexiga espessada, bexiga de esforço, pedra na bexiga, insuficiência renal, hidronefrose, infecção urinária de repetição, na ausência de qualquer uma dessas complicações, e se o paciente não tiver mais respondendo ao remédio, aí você indica a cirurgia prostática, seja qual for a técnica, uma dessas técnicas que eu falei na aula, tá? Então essa que é a indicação de se operar a próstata. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, então estou aguardando mais dúvidas aqui. Obrigado, Luzia, pelas palavras aí de incentivo. Desculpe pela falha aí que eu estou me acostumando aí com as tecnologias ainda de streaming, que eu estou usando umas técnicas avançadas de streaming aqui e às vezes a gente dá uma falhada, né? Mas aí vocês conseguiram ver os vídeos, né? E depois vocês podem estar revendo esse vídeo com mais calma, olhando as técnicas que eu falei. Então, parece que não tem mais dúvidas, pessoal. Então eu vou encerrar a transmissão, tá? Eu vou parar então agora a transmissão. Eu desejo a vocês um excelente domingo, que vocês tenham uma excelente semana pela frente, tá? Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre câncer de próstata, tá? Eu acho que eu vou dividir essa aula de câncer de próstata em três, tá? Porque é um assunto muito importante e como agora o mês que vem é o mês da prevenção do câncer de próstata, além de eu estar dando essas aulas no Facebook, na internet ao vivo, vai ter também meu trabalho lá, como eu já falei, na Record News no mês de novembro, né, no programa Saúde de Você de domingos de manhã, tá? Então a próxima aula do domingo que vem vai ser sobre câncer de próstata, vou falar sobre epidemiologia, né, de câncer de próstata e vou dar 3 aulas sobre esse assunto nos próximos domingos, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente domingo, uma ótima semana.